Eu sofri um AVC por MAVE, passei 25 dias na UTI e em 25 dias eu tive 33 momentos de quase morte. Passei por 2 cirurgias cranianas, 2 incisões, fiquei sem movimento do lado esquerdo totalmente. Fiquei sem voz. E eu estou aqui para te falar que milagres existem. Olá, meu nome é Lígia. Eu nasci em um lar evangélico onde a gente escutava falar de um Deus que operava milagres. E hoje eu posso falar para vocês que eu sou um milagre. Eu estava em Jataí no dia do meu aniversário, em junho, dia 21, em 2015. Fazendo almoço com alguns amigos em casa, comemorando o meu aniversário. E o plano desde que eu acordei era acordar, tomar café da manhã e comemorar com eles. Quando eu estava fazendo o almoço, uma artéria rompeu no meu cérebro. De imediato eu só senti uma forte dor de cabeça. As pessoas que estavam comigo relatam que foi desesperador e logo me levaram para o hospital. Lá, até então, eu era uma jovem com muita dor de cabeça e os médicos me atenderam como uma enxaqueca forte, uma menina preocupada em final de semestre. Eu passei a noite ali em Jataí e esperando esse momento certo de ser tirada para Rio Verde, que era o lugar que eu tenho mais próxima. No momento em que eu cheguei no hospital, eu encontrei uma moça, viu o meu caso, viu o desespero dos meus pais e ofereceu ajuda para minha mãe. Ela já relatou que ela era amiga do dono do melhor hospital de neurologia em Goiânia. Ligou para ele, na primeira ligação, ele já atendeu ela. Ele perguntou o que havia acontecido, ele falou: doutor, uma moça nova aqui no hospital. Os pais não sabem o que fazer, não tem recurso para ela, só corre por mim. Ele falou: olha, até então não tem uma vaga na UTI. Mas como é você me pedindo, me dá alguns minutos. E poucos minutos depois ele já retornou dizendo que a minha vaga me esperava. Até então, o que o médico havia dito para minha mãe era que eu não chegaria com vida a Goiânia pelo meu quadro clínico. Ele já tinha recebido um exame e a equipe dele já estava me esperando. Eles fizeram o que podiam ali no momento, mas de cara o médico já constatou que precisava estudar o meu caso. Ele passou 15 dias me estudando e nesse intervalo eu passei por 2 incisões cranianas, que nada mais é que colocar um dreno no local para que o sangue seja retirado. A minha pressão arterial oscilava muito e em 25 dias de UTI eu tive 33 momentos de morte cerebral constatado no meu laudo. Deus cuidou tanto de mim, um cuidado tão grande que eu não me lembro dessa parte. Eu conto porque os meus familiares, todo mundo que estava acompanhando o caso, me relata o sofrimento que eles passaram. E com 38 dias nesse primeiro hospital, a parte clínica já tinha, entre aspas, se estabilizado. Precisávamos partir para uma outra etapa. Esse hospital até então particular e a questão financeira já estava complicada. Foi então que Deus interviu. Uma irmã ficou sabendo da minha história e Deus tocou no coração dela para que nos ajudasse. Em pouquíssimos dias nós conseguimos ser transferidos para esse hospital, onde até então o diagnóstico para mim era: a paciente encontra-se em estado gravíssimo,
a mãe precisa de uma atenção psicológica porque está abalada e não mostra nenhum sinal de melhora. Então, de cara, eu fui constatada como cadeirante, que não havia expectativa, e foram ali 64 dias. 64 dias onde eu comi por sonda, eu respirava só através de aparelhos, que era a traqueostomia, que é a cicatriz que eu tenho. E com certeza não foi fácil. A minha mãe costuma dizer que eu não sofri, que quem viu o sofrimento foram eles. E realmente, ao lembrar de alguns momentos, eu só conseguia saber que estava de dia porque eu via um clarão pela janela. Se a minha mãe levantasse a minha maca, porque nem ficar sentada eu conseguia, eu tinha que ser amarrada porque eu não tinha nenhum controle de tronco. Qualquer mudança de posição comigo já gerava muita secreção e o aparelho para respirar precisava ser higienizado. Então minha mãe recebeu vários cursos para saber cuidar de mim, porque eu seria daquele jeito pro resto da minha vida. E eu ficava olhando para aquelas paredes, médico chegando da minha maca e falando assim: mãe, vocês vão ter que adaptar a vida de vocês. E quando ele falava isso, eu pensava: Senhor, minha vida vai ser dentro de um quarto de hospital? Porque eram tantos aparelhos, a gente tinha tanta barreira para pensar numa vida que parecia impossível. Dizer que eu fui capaz de acreditar na minha melhora naquele momento seria mentir para vocês. Em pensamento, eu pedi a Deus apenas para não vegetar, e ao mesmo tempo que eu pensava isso tudo, eu olhava, sabe, tinha minha mãe, tinha horário de visita onde meus amigos lotavam para poder me dar força, para ver como eu estava. Mas dentro de mim, o desespero era grande. E nesse período eu não conseguia falar. Como eu usei o aparelho por 8 meses, e é muito perto das cordas vocais, deu um estreitamento na minha traqueia e não saía voz. Eu não respirava, não tinha coordenação motora para respirar normalmente e o ar não passava pelas cordas vocais para sair som. Eu me vi numa situação sem voz, com metade do corpo parado, não tendo coordenação nenhuma, desde engolir uma saliva, usando fralda, comendo por aparelho, e por dentro gritava: será que eu vou ficar desse jeito para sempre? Mas ao mesmo tempo eu sabia que eu tinha um Deus. Eu pensava assim: pior que isso aqui é só seria a morte, e Deus já me livrou, então é porque Ele tem um plano na minha vida. Eu fico impressionada com tanto que Deus é grande, por não ter olhado para minha fraqueza, ter me dado mais essa chance. Na última semana de internação ali naquele hospital, meus movimentos voltaram, graças a Deus. E de imediato as minhas terapias mudaram a direção. Eu saí daquele hospital uma semana após, já conseguindo andar. Hoje eu posso dizer que eu agradeço a Deus por tudo. Naquele momento ali, se me perguntasse assim: o que seria ideal para você agora? Se você tivesse a chance de um pedido, eu pediria coisas essenciais. Eu precisava voltar a respirar normalmente. Eu queria ter o prazer de sentir um sabor de algum alimento. O meu sonho era tomar um banho de chuveiro. Lígia, você sonhou com um banho de chuveiro? Sonhei. E só quem fica sem pra saber. Até então os banhos eram no leito.
ou com muita dificuldade, minha mãe me colocava na cadeira de rodas. Você para pensar um pouco nos prazeres que Deus te dá no seu dia, sabe? Sentir cheiro, poder sair da sua casa para trabalhar, não usar nenhum aparelho. Hoje eu entendo que pra gente viver não precisa de muito. Dinheiro em vários momentos não faziam diferença ou me fizeram ter acesso a um médico melhor, uma medicina melhor. Mas em momento algum nós tivemos garantia de nada. Nosso socorro vinha de Deus mesmo. E eu me via sem movimento, totalmente de um lado. Quando eu falo sem movimento, eu quero que vocês tenham em mente uma Lígia que não sorria, que não tinha movimento na sobrancelha, que babava, igual eu já falei. Eu gritava em pensamento por socorro. Porque naquele momento ali só Deus para escutar o meu desespero. Eu cheguei a pedir para Deus para apenas não vegetar o restante da minha vida. Eu conversava, falava: Senhor, se eu tô viva depois de tudo que já me contaram, é porque o Senhor tem um plano na minha vida. Não tem explicação. Porque de forma alguma eu mereceria o seu favor nessa grandeza. Então, se eu não estou morta, me dá a chance de lutar por mim de novo. Me deixa contar o meu testemunho, porque milagre conta sempre. As pessoas precisam ficar sabendo. E eu quero ter a honra de contar o meu milagre. E eu costumo falar que nos momentos que eu mais dependi de Deus, foi onde Ele mais me respondeu. E eu havia pedido para Deus para que mandasse alguém para orar por nós, para que aquele desespero passasse um pouco. E eu me lembro bem que uma irmã, no horário de visita, entrou no quarto e falou: Lígia, eu não te conhecia. Eu fiquei sabendo da sua história e foi Deus que me trouxe aqui. Já chegou minha mãe, explicou que eu não estava falando. E ela já interrompeu minha mãe, falou: calma, eu quero te falar que a sua avó está aí e que é Deus que está cuidando. E no momento certo Ele vai te entregar. No outro dia eu fui fazer um exame. Falou assim: Lígia, tem um estreitamento, mas não era para você tá sem conseguir falar. Vamos tentar de novo? Eu abri a minha boca e nada. Falou: conta até 5 pra mim. Olhei pra cara dele, lembrei que eu tinha orado. Conta até 5. Eu: 1, 2, 3, 4, 5. De primeiro momento minha voz estava bem grossa, porque muito tempo sem conseguir falar e por causa do estreitamento. Mas eu contei até 5. E ele de pronto já chamou a minha mãe, já chamou a minha fono que acompanhava o exame. Dentro de mim eu sabia que eu havia pedido a Deus. E não por acreditar, mas a partir daquele momento eu nunca mais fiquei sem voz. Nós partimos para uma outra etapa nesse final de internação, onde eu já estava sem sondas. A tráqueo a gente estava preparando para tirar. Até então eram expectativas diárias, onde todo dia era cogitado que
seria possível tirar e o médico já chegava em seguida, olha, Lígia, não vamos tirar. Nós não podemos correr o risco de perder você. Era um final de ano, eu lembro bem, e saímos daquele hospital ainda com a traqueostomia. Nós passamos esse final de ano esperando a data para retirar a traque. Eu tive que fazer uma cirurgia para retirar o aparelho. O organismo em si não conseguiu fechar total a cicatriz. E só depois desse processo todo que eu fui conseguir realizar um sonho, que era o banho de chuveiro. E como foi lindo! Magnífico as sensações de poder conquistar tudo de novo. Eu agradeço muito a Deus, porque Ele não olhou para as minhas fraquezas, a graça dele foi maior que tudo. E mesmo se eu tentasse pedir, eu não teria capacidade para pedir para Ele da grandeza que Ele me deu e tem me dado até hoje, porque a reabilitação é um processo diário. Mas todos os dias eu falo que eu vivo o sustento de Deus na minha vida. Cada conquista, cada acordar, eu penso, Senhor, muito obrigado porque eu estou viva. Eu sento na minha cama, eu me levanto, eu caminho até o banheiro, eu faço a minha higiene pessoal sozinha. Eu consigo me vestir, eu vou para a cozinha, eu faço meu café e além de fazer ele, eu tomo, eu consigo comer. Porque eu queria que você passasse a valorizar mais cada detalhe da sua vida, para que você não precise passar algo perto do que eu passei, mas que você tenha noção de que você tem muito a agradecer. O que eu peço a Deus através desse testemunho é para que Ele nos ensine a contar os nossos dias, saber olhar os detalhes do meu dia e falar, Senhor, obrigado, porque eu tenho motivos demais para te agradecer. Eu espero que você que ainda acha que precisa de motivos enormes para viver, passe a reparar. Respire, coma, engula sua saliva, fale, ande e perceba o quanto Deus é grande, que você tem motivo sim para agradecer a Ele. Eu agradeço a todos que intercederam pela minha vida, pessoas que às vezes nem me conheciam, mas conheciam os meus pais ou ficaram sabendo da minha história. E se eu estou aqui hoje foi porque vocês pediram a Deus. Se você também é falho como eu sou, eu quero te dizer que Deus é grande o suficiente para te receber como filho e te sustentar igual Ele me sustenta até hoje. Eu costumo dizer que eu vivo o sustento diário de Deus. Cada passo é uma conquista. E eu quero te dizer que a minha vida é mais bonita. Porque eu não preciso de muita coisa hoje para ficar feliz. Eu sei abrir meus olhos e contemplar. Contemplar Deus em tudo. Que Ele te abençoe assim como me abençoou. E que nos momentos de fraqueza você saiba dar graças a Ele. Porque Ele é o socorro bem presente na aflição. E assim como Ele esteve comigo, Ele está com você.